Então vamos lá. Bom, teu livro, adorei, Sati, achei muito legal. E então eu preparei algumas perguntas, eu imprimi, vou dar umas lidas assim para gente, porque eu peguei muitos trechos, tá? Eu fui a partir de alguns trechos aqui para poder te perguntar algumas coisas, tá? Então, assim, eu queria abrir te perguntando que tu define a humanidade não como uma forma de vida, mas como modo de pensar, né? Tu fala assim, a forma humana é uma coisa e a forma de pensar que adquirimos, que na verdade nos foi imposta, é outra. Como foi, então, a pergunta é essa, como foi que a gente aceitou essa imposição? E, e a gente aceita em diferentes níveis, assim, de repente, cada povo tem uma forma de aceitar num nível maior ou menor? Bom, vamos ver se a gente conversa sobre isso. Eh, Quando eu digo que humanidade é uma forma pensamento, isso é super provável. O como isso ocorreu é mistério, não se pode prever ou ou encontrar a raiz. O fato é que o ser humano, por depender, veja, a humanidade é um pensamento. Então, a forma de verdade é, se nós mirarmos sem o mito de que nós somos racionais, a forma é um mero animal, é um, é um mamal, é um mamífero como qualquer outro. Isso quer dizer, nós nos defendemos, nós somos agressivos, nós procriamos da mesma maneira, inconscientemente. Os hormônios funcionam e é óbvio que existe uma tela, que é aqui que eu chamei de humanidade, traduz esses acontecimentos como se fossem outra coisa. Hoje já é super propagado a ideia de que o ser humano é um ser racional. É improvável. As reações das massas, enfim, todo o movimento, e o movimento pessoal, se nós observarmos, tem muito de racionalidade. Aliás, são respostas, para facilitar um pouquinho, são respostas químicas, como qualquer outro animal. Então, a brincadeira que está implícita no livro, eu não sei se eu te respondo a pergunta, mas é, é conversar com as pessoas e fazendo um parênteses, o livro não foi escrito, o livro foi falado. Então, ele foi falado para um público em particular e ele simplesmente leva ou tenta levar a uma compreensão de si que não esteja atrelada ao pensamento. Porque se nós nos pensarmos, nós estamos totalmente presos numa certa condição. Basicamente é humano. Mas o que é humano? Então, a pesquisa ou a investigação, eu vou dizer assim, científica da meditação profunda, no Oriente principalmente, o Ocidente já está trabalhando com essas coisas, mas ela tem um fundamento muito maior no Oriente. E ela nos diz que, que nós não somos o que nós pensamos, contrariando Descartes. Nós somos uma coisa, e isso já tem pesquisas no campo da neurologia, como é que fala? Da neurologia, vou deixar assim. É, já se sabe que a consciência é um campo que extrapola o corpo, que extrapola o físico. Então, é,
a consciência se torna a realidade, a mais profunda realidade do existir. Vou dizer existir para não dizer humano, de qualquer coisa que existe. Então, o ser humano foi dado a ele desde a antiguidade, desde quando a gente olha, a gente não é muito científico. Por exemplo, a gente vê tem coisas hoje que cientificamente não teria função nenhuma de estar existindo, fronteiras, dinheiro, coisas do gênero, cientificamente. Mas a gente continua porque existem interesses que têm ganho sobre esses paradigmas. Então, nós temos que... Então, não é uma questão de saber de onde vem, mas o que veio e que está acontecendo e é como domina a humanidade. E é destrutivo, é autodestrutivo. Nós não vamos sobreviver se nós como eu vou dizer? Continuar com essas maneiras de pensar. Então, o pensar precisa ser cortado. A gente precisa fazer um corte de como nós nos pensamos, como nós pensamos a vida, como nós pensamos as relações, como nós pensamos o mundo. E para fazer isso, nós não podemos alterar somente o pensamento. Nós temos que buscar a fonte de maneira que os pensamentos tenham um novo desdobramento, que não é o que a gente está vendo. A gente está indo, obviamente, né? Por exemplo, eu estou aqui no sítio, no alto da Borrússia, sei lá, 200 metros de altitude, no meio de mato para todos os lados, e a gente está com 27 graus em julho. Já há uma semana ou 10 dias, completamente fora de normalidade. A gente está vivendo uma anormalidade. E essa normalidade é decorrente de uma maneira de pensar. Não de pensar ativamente, mas de pensar-se subjetivamente. Por isso que todo o meu trabalho gira em torno, e isso é uma coisa muito antiga, em torno das pessoas questionarem quem elas realmente são, ou melhor ainda, o que realmente é a base do seu existir. E é crítico, porque mudar isso coletivamente é virtualmente impossível. Nós precisaríamos de pessoas que começam a mudar, que é o trabalho, mas é lento. Então, nesse sentido, só para trazer à tona o nome do livro, a humanidade não é só uma maneira de pensar. Enquanto essa maneira de pensar, ela se torna virótica, ela se torna contra si mesma. Ela age em prol da sua sobrevivência, imaginada, pensada, e destrói a forma de vida que ela, como é que se fala, que ela habita. O ser humano, a Terra, sofrem por uma inconsequência que é educativa de verdade, porque nós deveríamos usar as informações que existem cientificamente para mudar o jeito de atuarmos. E isso modificaria estruturalmente tudo na humanidade, inclusive a noção de família, a educação primária, a educação, enfim. Porque é tudo feito em torno de uma aparência, que ela é nociva à própria felicidade das pessoas. As pessoas estão tristes. E pessoas tristes, ou ainda sem poder de orgasmo, sem poder de prazer, elas são destrutivas para si e para o entorno. E isso passa tudo num campo de inconsciência. As pessoas não têm consciência do que está acontecendo. E elas depositam sempre a salvação em modelos totalmente falidos. Não tem absolutamente nenhuma esperança que alguém vá salvar a humanidade, ou que a gente vai mudar o jeito de... Vai ter que ser uma mudança radical, muito impossível, provavelmente. Eu sou meio pessimista nesse sentido. Não impede de tentar, mas tudo aponta para um desaparecimento. Eu imagino, nós não vamos estar aqui, mas daqui a 40, 50 anos,
como que vai estar, porque a gente pensou, né, digamos, dos anos 70 ou dos anos 60, eu vi os Jetsons, eu pensei que no ano 2000 os carros estariam voando, a gente está na mesma condição, e o crítico não é as formas, porque a gente até modifica e moderniza certas formas, mas como existem interesses que impedem que porque a gente já tem conhecimento científico para fazer um carro ou coisas moverem-se à água, a distribuição de renda, enfim, uma miríade de coisas que precisam ser adressadas, como é que se diz? É, dirigidas por uma mudança positiva, porque o que tem que ser levado em conta, assim, eu não sei se estou respondendo mais a tua pergunta, mas nós sabemos já que nós estamos todos interligados, é científico. Então, a aparência, tu aí, eu aqui, é apenas uma aparência, mas atomicamente, energeticamente, existe uma tela, uma teia que engloba o universo inteiro, tudo. E a gente não pode romper com a teia lá e achar que esse rompimento lá não afeta o cá. Então tem até uma noção da física quântica que é o efeito borboleta. O efeito borboleta é, é uma bela informação de que toda ação que parece sem nenhuma consequência lá, atinge aqui de forma monumental. Então é aquela história, a borboleta, eu acho que eu escrevi um poema há muito tempo atrás, a borboleta mexe as asas, bate as asas no Japão, e aqui o inevitável furacão. Então a gente tem que levar em consideração que nós estamos perdendo a corrida contra nós mesmos, porque não existe interesse. Aí a tua pergunta, quem criou, quando começou, não se sabe, mas começou. Se eu sei que começou, eu não preciso prever a data, eu preciso saber o que eu tenho que ter consciência do que foi começado em inconsciência e o que pode ser modificado agora. E é preciso, claro, dar uma noção para as pessoas, desde criancinha, que eles não são o que eles pensam ser, que eles não existem porque pensam. Seria até mais apropriado dizer eles existem porque sentem. Então você teria um outro paradigma de relação humana. Se eu sinto diferente. Eu sinto porque o coração é muito mais sábio, muito mais amplo. Ele é capaz de encompassar coisas que a mente, por seus interesses, e aí entra o ego na jogada, ou seja, a noção que eu tenho de mim mesmo, que ela reduz e me separa de tal maneira que as relações ficam bélicas, ficam fálicas, ficam destrutivas. Eu preciso acomodar, e aí eu tenho que vir para o coração. Então, nesse sentido, esse caminho da humanidade, o coração ainda é meio do caminho. O lugar certo é ir para o ser. Então, seria uma espécie de queda ou um mergulho da mente para o coração, e do coração tem que ser, tem que passar por uma educação emocional. Aprender a perder, não ter medo de perder, permitir o outro expressar a sua diferença com totalidade. E tudo isso passa pelo emocional, não passa pelo racional. Porque racionalmente a gente compreende certas coisas. Mas quando você confronta as pessoas no diário com essas diferenças, elas respondem inconscientemente, emocionalmente. Então, a gente tem pessoas dando tiro umas nas outras por motivos completamente fúteis, que é um absurdo nessas alturas do campeonato, porque, querendo ou não, a gente está no século XXI e a gente está fazendo coisas que são provadas, totalmente falidas, totalmente sem consequência para a evolução da consciência humana. Então, a humanidade é um vírus, não em si, mas como ela se pensa. Então, o livro apresenta mais ou menos essa ideia de que a maneira de pensar tem que ser cambiada, tem que ser mudada, e aí a raiz, a fonte dessa mudança não pode ser um novo tipo de pensar. Tem que ser um novo tipo de consciência.
Ou seja, a revolução possível que será demandada da humanidade é encontrar uma nova maneira de ver, ou seja, uma revolução da consciência. E aí a gente tem que alterar o centro da existência humana. Ela não pode ser o ego. Enquanto o ego for o centro da existência humana, nós temos destrutividade. E claro que o ego ele é muito capaz de se adaptar a certas coisas que parecem, digamos assim, para o bem comum, mas ele não faz nada para o bem comum se ele não tirar proveito. O ego é assim, ele é centrado nele mesmo. Então, na aparência, parece ser bom para todos, mas na prática eu estou tirando proveito. E a consciência não age assim, porque ela é o outro. A consciência revela um jeito de acontecer que é completamente diferente. Ela é o outro. Ou seja, o outro não é diferente do eu. E aí não tem, o ego não concebe esse tipo de relação. Ou ainda mesmo que ele conceba, ele manipula para que ele tire proveito. Não sei se tu me entende. Sim, aí até tem um outro trecho que você fala assim, né? A humanidade torna-se um vírus quando começa a se submeter à ideia de que seja separada do outro, né? Seja ele qual for, e cria essas formas de divisão, né? Ideológicas e dominantes. Se não sou um coelho, não atribuo humanidade a ele, removo. Né? Então, e é aí que a humanidade se converte em um vírus, é que você fala, né? Que você estava dizendo agora. Ao mesmo tempo concebe a si mesma como mais alto ponto da existência, da pirâmide existencial, remove a humanidade dos demais elementos para dominá-los. Ela faz isso, a humanidade, né, com os animais, as plantas, as águas, o negro, o índio, a mulher. Nesse contexto, a humanidade é esse campo em que o indivíduo se torna separado do outro. Aí, Sati, eu fiquei pensando que durante a pandemia, né, do coronavírus, que a gente se viu efetivamente apartado, né, eu acho que foi uma situação muito limite, assim, muito simbólica mesmo, também fora tudo que a gente viveu, né? Mas foi um confronto íntimo da gente se sentir tão separado do outro e todas aquelas imagens das ruas vazias, enfim, tudo aquilo que a gente passou. E muita gente sucumbiu de fato, né? Porque quase foi a loucura, né? Então, assim, me parece que as pessoas sentem, mas só não tomam consciência de quanta falta sentem do outro, que o outro, no fim, somos nós mesmos. Então, na verdade, a gente sente falta da gente mesmo, né? Seria isso? A gente está se dando conta um pouco de que esse encontro é um encontro consigo mesmo, uma vontade até de voltar para casa, enfim, né? Então, assim, eu acho que talvez através da intuição a gente ainda teria condições de se dar conta disso? Não. Não, não. Precisa ser dirigido, infelizmente. E precisa ser dirigido com muita propriedade, porque não é possível, porque o ser humano é feito de camadas, até a intuição é manipulada. Pelo fator ego, ou seja, a falsa noção que eu tenho de mim. Veja, parece a pandemia ou o coronavírus parece um, um estímulo externo proposital. hum? Eu não sou muito, como é que se diz? Cons- eu, eu não sou muito esotérico nesse sentido, eu não sigo as ideias, mas o fato é que é, é muito interessante o que se desenvolve, a gente vê, porque é bem o que você disse. A separação foi exacerbada, foi aumentada, e as pessoas, pelo contrário do que tu diz, elas não retornam a si. Elas se apegam ainda mais às suas pequenas coisas para se defender, porque o que está em pauta, no caso do corona, é a sobrevivência. E aí é uma coisa molecular, é uma coisa celular.
as células fazem qualquer coisa para sobreviver. Inclusive, a gente já sabe cientificamente que tem corpos que causam o que se chama de doenças autoimunes, que, que, que reconhecem a si mesmos celularmente como inimigo e passam a se destruir. Então, para te ver que não passa pelo campo consciente, ou seja, não é ou pelo campo intuitivo. O que precisa acontecer é uma profunda investigação coletiva e que não vai se dar, porque a todo tempo está nascendo gente e eles estão sendo informados com as velhas formas de pensar que talvez esses não vão nunca nem entender, né? Então a gente pode, só para dar um salto assim, você vê o Irã nos anos 70 era uma coisa, as mulheres usavam biquíni na praia, não tinham burca nem nada, era super moderno, um país. E hoje é um país completamente na idade das trevas, do ponto de vista social, né? É, claro, eles imaginam que aquilo seja religião e é vendido para a humanidade como seja um governo religioso, blá blá blá. É o nosso medo aqui, porque a regressão é patente. As propostas que a gente está vendo são indignantes e as pessoas estão, como é que se fala, anestesiadas. Então, o processo de sim se dar conta que a falta do outro é a falta de mim mesmo é um salto por demais quântico para você esperar que intuitivamente as pessoas deem. Elas precisam ter a indicação de que elas estão procurando a si mesmas e elas não sabem. Então, Nem a querem forma. saber, muitas vezes, né? Como? Nem querem saber também, muitas vezes. Não, não querem, porque É, tem outros interesses. É uma questão de prioridades. Se o teu domínio é a ideia que tu tem de ti mesmo, se isso é o centro da sua vida, se você perguntar para as pessoas assim, aleatoriamente, sem informar nada, quais são as prioridades da sua vida, você vai ver que não é conhecer a si mesmo, não é voltar para si mesmo. Não é nem de perto ter a consciência de que quem está faltando sou eu nessa equação, ou seja, o meu verdadeiro eu. Porque as pessoas estão muito satisfeitas, muito, assim, no sentido consciente, tá? Porque quando a gente vê as ações, o que decorre dessa inconsciência, grita que há insatisfação, que há infelicidade, ou seja, a humanidade é infeliz. Tanto que você vê o atrolho de coisas, de possibilidades que se vendem para que você seja feliz. Não é o nosso caso aqui. Eu não quero que você seja feliz, eu quero que você seja você. E isso é outro papo completamente. Então é uma coisa que passa por si. E é claro, aqui não se pode deixar de falar. O elemento primário dessa transformação é a liberdade. Você tem que se dar conta, você tem que se dar conta que você é livre ou para continuar na merda, desculpe a expressão, ou sair disso e começar a construir uma nova possibilidade. A construção aqui é que é complicada, porque não passa por fazer algo, primariamente passa por dar-se conta de algo. E esse dar-se conta é incrível, porque ele é longínquo, ele está muito longe, as pessoas nem notam que essa é a necessidade. Embora haja milhões de placas informando isso. Porque se nós estivéssemos intuitivos o suficiente, para usar a tua palavra, nós já estaríamos discutindo a questão financeira, o dinheiro, o conceito de dinheiro, o que é isso? Por que toda a nossa sobrevivência está atrelada, como a gente vê, ao mercado ou à economia? Por que é tão importante que, na verdade, se tu vê, não tem nenhuma... É completamente absurda a quantidade de poder financeiro, econômico, que poucas pessoas detêm, que não serve para nada para eles, porque eles não têm nem como... Porque eles não gastam nem um décimo do que eles têm.
e tem gente que não tem uma cenoura para comer. E não é só no Brasil, a gente tá confrontando isso, assim, de uma maneira até bacana, porque às vezes para melhorar tem que piorar, porque senão as pessoas não se dão conta, mas tem a África, tem a Índia é um absurdo, a gente mitifica a Índia um pouco, que a Índia não sei o quê, mas se tu for lá é uma miséria inacreditável, tem tem coisas como, eh, leprosos na rua, mortos na rua, tu vê isso, tu convive, tu passa e tem uma pessoa com uns cotocos, assim, pedindo um dinheiro para você, ele não tem mais mãos, ele não tem nariz, só fica uns buracos, tu vê isso, tu convive com isso, não sei se tu foi na Índia, e tu vê corpos mortos na beira da calçada esperando para cremar de noite, alguma coisa assim, porque não pode fechar a loja porque tu está vendendo, é muito louco, quer dizer, até nos mostra como é frágil a existência humana. E por essa fragilidade que no Ocidente a gente solidifica através dos pensamentos e através de um cinturão de segurança insustentável, porque a gente está retornando para a Idade Média, né? Eu ando aqui na beira no litoral norte, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está tendo cidades amuralhadas. Cidades inteiras amuralhadas, cidades falsas, construídas com. E tu sai um pouquinho, do outro lado da muralha tem uma favela, uma pobreza absurda. Tem uma matemática errada, porque não há como sustentar a segurança assim. Então, o que vai acontecer, que é o que está acontecendo, que acontece no nosso Brasil há muito tempo, e em outros países também, tu mata o outro, que tu vê como separado de ti. E isso quer dizer, porque ele não tem a educação que tu teve, ele não tem a cor que tu tem, ele não tem o cheiro que tu tem, ele não se veste como tu, ele não tem o automóvel que tu tem, enfim, toda essa questão, que ela é visual, ela é visível. E nós estamos afastando isso, botando lá para longe. Então, as crianças, por exemplo, que vão crescer nesses lugares amuralhados, que noção de bem comum que eles têm? Porque se você um dia lá na escola, lá para trás, andou de ônibus, te misturou, tu tem uma outra noção. Mas se tu nunca entrou num ônibus, se tu nunca pegou um transporte coletivo, porque ele é, obviamente, totalmente, como é que se diz? Não é injusto, é uma coisa, é inadequado se tu olha como as pessoas se locomovem e tudo, não como nós, mas como as pessoas. É absurdo, não tem como essas pessoas sair dessa condição. E aí a gente nota, né, no caso do Brasil, a questão da escravidão, como ela está ainda, como ela tem um peso enorme. Não tem isso é só para trabalhar com o sociológico, porque na verdade, para mim, é uma questão de consciência que vai muito além do Brasil e que seria reconhecer isso, que o outro é você. E da forma que tu trata o outro é apenas um espelhamento, uma projeção de como tu te trata. E tu não cura isso sendo bonzinho para o outro. Tu cura isso vendo quem tu és e removendo as próprias negatividades ou agressões que tu gera contra si mesmo. Pensamentos negativos, rebaixamento, todo esse processo que adoecem as pessoas, enfim, que é um troço complexo. Faz parte. Então, a raiz sou eu. A pandemia exacerbou isso, é óbvio, é óbvio. As pessoas não ficaram loucas, elas notaram quão loucas elas eram, mas de qualquer maneira a loucura ficou muito potencializada, obviamente. E tu vê, as pessoas estão loucas, né? E a gente vê aqui, porque a gente tem um projeto aqui que foi super, até há pouco tempo a gente não saiu do sítio, por exemplo. Todo mundo que ficou aqui dentro ficou protegido para não sair. Que é insustentável, obviamente, mas por questões de privilégio a gente conseguiu fazer. Mas o outro não pode ser
receber as suas bênçãos ou receber a tua bondade se ela não recair primeiro sobre você, se você não entender isso em você. E isso não é um processo fácil, ele não passa através de uma educação formal, mental e intelectual. O problema da humanidade é que ela detém. A gente estava falando com um médico aqui, eu estava falando, por exemplo, um médico vai para a academia, até o psicólogo, ele apenas aprende intelectualmente. Ele não se expõe à sua própria doença, ele não verifica a si mesmo como objeto de estudo. Ele estuda o outro, ele estuda as outras coisas. E é por isso que nós temos essa insensibilidade e o serviço, e aí é fundamental compreender que a academia, ela não forma pessoas capazes de serem conscientes de si, ela forma pessoas que conseguem trabalhar para o sistema. Não importa se a escola seja estatal, seja federal, ou se ela é privada. Claro que privada isso fica muito mais crítico, e se é privado ainda, é, com, com, com uma, como é que se diz, com um crivo ideológico religioso, aí piora as coisas, porque o que tu aprende é, é deturpado, é manipulado, você não vai ter acesso à informação completa da história, sempre um pedacinho. Isso gera um problema para a gente. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Então, aí tem um outro trecho também que eu destaquei, que você diz que há grupos que têm a forma humana, mas não se sentem separados do ambiente, né? Então, daí você coloca assim: eles não são humanos como você, não possuem pré-julgamento sobre o outro, vivem de maneira equilibrada com o meio. Eles convivem conosco, trazem semelhança na forma física e ainda assim não foram humanizados. É por isso que os humanos os maltratam. Na realidade, a humanidade tornou-se tão agressiva que tenta humanizar até os cães. E é uma imensa crueldade fazer do outro aquilo que ele não é, né? Então, eu fiquei pensando nos povos originários, né, indígenas, enfim, e que não aceitaram, né, essa imposição da forma de pensar e pagar, e, aliás, pagam até hoje com a própria vida, né? E ainda assim eles continuam a resistir, porque eles aí tem o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele fala que esses povos, ele chama essa resistência de resistência, reexistência, de existir, né? Resistir como existência mesmo. Então, assim, que eles não podem não resistir sob pena de não existir como tais. Porque se eles não É. resistem, eles não são indígenas, povos originários, enfim. Então, seu existir é imanentemente um resistir que condensa o neologismo resistir. Então, eu fico pensando, se os povos originários conseguem, por que a gente não consegue? Por que o Porque a branco... gente já nasceu no contaminado. Então, veja, a contaminação do ser humano urbano ou cosmopolita, ele, ele não depende mais tanto da educação do intelecto, já está genético. Nós somos herdeiros de informações totalmente contradizentes com o ser. Eu gostaria de corrigir, embora esteja apontando numa direção correta, os seres, os povos originários resistem porque eles sabem quem são. Não passa pelo intelecto. Eles não conseguem se defender porque o intelecto não tem dominância na vida deles. Eles funcionam de outra maneira. E esse funcionamento, eles não veem o outro. Eles sempre acomodam desde o ponto de vista do ser. Por isso que você vê uma indígena, por exemplo, dando mamar para um animal selvagem, silvestre, bebê que perdeu a mãe. Porque eles não veem, eles são totalmente inocentes, são crianças que compreendem sem explicação,
sem passar pelo intelecto, a, a indivisibilidade que existe entre eles e o ambiente. Eles são o ambiente. E o ser humano, que eu estou chamando aqui de urbano cosmopolita, moderno, e nem tão moderno assim, o clássico, ele é destrutivo. Ele quer conquistar. E isso é sempre, sempre destrutivo. No momento que tu conquista alguma coisa, e veja, até hoje, a gente recebe a informação e a gente passa para os nossos filhos, eu não tenho filho, mas para os filhos enfim, você passa que você tem que conquistar um lugar na sociedade. Para conquistar um lugar, você tem que fazer algumas coisas que são destrutivas. Então, nesses povos originários, e eu gostaria de realmente ressaltar isso, tem uns que eles não conhecem a noção de competição. Tudo é cooperação. E o ser humano que nós somos contaminados já geneticamente, a gente é pura competição. Não existe cooperação. Você não abre a janela para dar um centavo. Você está horrorizado, mas não quer se contaminar. Então, isso já está. Isso é profundo. É muito legal isso dos povos originários, porque não é só no Brasil. Tem coisas incríveis, por exemplo, a gente sabe, tem um estudo feito com os aborígenes australianos, e eles são considerados o grupo humano, na forma, que não evoluiu. Ele não evoluiu, ele é igual que ele era 3.000 anos atrás. Eles têm, e claro, tem muitos deles que estão corrompidos, né? Porque o ser humano, onde toca, é anti-Midas o efeito, né? Você toca e vira merda em tudo que tu toca, não vira ouro, ao contrário. O fato de querer ir no Xingu ou na floresta amazônica para humanizar os nativos, ou coisa que valha, né? Catequizá-los, enfim, é a coisa mais pernóstica que existe, não tem absolutamente nenhuma razão de fazer isso. Pelo contrário, eles mereceriam exatamente a proteção, porque o convívio deles com o ambiente é criativo, é produtivo. Usando uma narrativa que alguns estão usando, eles são os protetores da floresta. Né? E isso a gente não faz, a gente é destrutivo, a gente quer criar gado, a gente quer ter lucro, a gente quer plantar soja para vender com alto lucro, e a gente chama isso de alimentação, mas assim, no frigir dos ovos, o Brasil está com fome. Como é que nós temos um incrível lucro de venda de produção de alimentos, ou de grãos, ou coisa que o valha, e até de carne, e o brasileiro está com fome? O que está faltando? E aí não é boa vontade, não é questão política de verdade, não é nem intelectual. Nós precisamos desse salto mortal às avessas, onde eu redescubro quem eu sou e passo a ver o outro da mesma maneira. E isso vai ser, obviamente, é crítico, porque há muito se tenta e se formaliza coisas e elas são deturpadas no meio do caminho, voltamos à competição de novo, voltamos à competição de novo. A cooperação é fundamental. Sim. Você aponta também que precisamos ver todas as coisas como sendo nós mesmos, ainda estamos falando da mesma coisa, né? Se não fizer isso, você será sua próxima vítima. Ninguém é sua vítima a não ser você. Eis que finalmente o ponto é: quem é você? Que é a grande pergunta, né? Daí você continua falando, estamos aqui para investigar profundamente e esse confronto não tem limite. Satsang é o fim, é a realização de que nada pode ser feito por você. Não cabe colocar em sua página na internet Satsang Reiki, ao mesmo tempo Satsang terapia floral, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece é que as terapias são desenhadas para aliviar a dor do ser humano e tudo cria um alívio e impede que você acorde. Essa tecla que você bate bastante, né? Prorroga a sua morte. Não se trata de ser consolado, você precisa morrer. Isso tem que ser bem entendido. Então, assim, essa morte, Sátia, queria que tu explicasse um pouco, assim, essa é uma morte simbólica
a morte de morrer para esse tipo de vida, porque assim, depois a gente vai entrar nessa outra coisa da dor aqui, que você também tem uma passagem, mas para ficar nessa, seria como aquela coisa da subida da montanha, que você tem que morrer para ter para transcender, enfim, seria isso que é o que nos bloqueia a consciência, é isso, né? Essa morte A não é morte para matar. não tem a ver com a morte do corpo, é uma morte metafísica. Então, quer dizer, eh, como você se concebe tem que ser deletado. Você tem que ficar incapacitado de se conceber. Então, porque toda concepção, o conceito nunca é a coisa. Então, deixar de se conceber essa morte, que eu estou chamando aqui de morte metafísica, que é a morte que eu aponto. Então, essa morte significa apenas que você, enquanto consciência, verifica que aquilo que você pensa ser, aquilo que você imagina ser, por intermédio do intelecto, não tem substancialidade, não tem substância. Então, esse processo, hein, deve, esse conceito deve ser destituído de poder. Então, e aqui a gente vê na prática como o pensamento, para você ver, aquela coisa do Descartes, né, do penso logo existo, ela é, curiosamente, no século XXI, vigente. As pessoas ainda não se deram conta que Descartes poderia ter sido questionado em algum momento, mas não foi porque não havia o como fazer isso na época dele, que tem coisas que, porque o existir hoje ele se amplia como conceito. Tudo que existe, qualquer coisa que existe, existe e não necessariamente se pensa. Então, é o pequeno troço que tem que acontecer na cabeça das pessoas é que elas têm que parar de pensar para existir. E se esse notar ocorre, existe o que eu estou chamando de morte metafísica, que na iluminação, na Índia chama de iluminação. A iluminação é uma morte. É uma morte porque você desaparece para si como sendo aquilo que a mente diz. Fica totalmente incongruente. Ou seja, simplesmente é como se você, numa sala escura, que não vê nada e imagina mil coisas, você acende a luz da sala e de repente o que você imaginava não estava lá. Ele perde existência. É um processo muito interessante porque quando se fala de morte, existe uma espécie de temor. As pessoas têm medo de morrer. E a gente é curioso porque no cemitério, em cima do cemitério diz descanse em paz. Ou seja, está implícito nessa terminologia, que o viver não é pacífico. Então tu tem que morrer para ficar em paz. E no caso da morte metafísica é exatamente isso. Precisa ser esse eu separado, imaginado, pensado, que controla e centraliza a sua existência, ele tem que desaparecer para que a paz aconteça. E a paz é muito curioso aqui, a gente tem que ir com cuidado, porque a maioria das pessoas imaginam a paz, teve até nesse final, nesse encontro que a gente teve nesses 10 dias para trás, que acabou domingo, teve alguém que fez exatamente esse paralelo. Mas se eu ficar em paz, como tu está pedindo, eu vou virar uma ameba. Obviamente que é uma interpretação errônea do que eu estou dizendo, mas é como a mente se defende da proximidade do seu próprio desaparecimento como figura focal central da existência humana.
Nós temos que nos dar conta que a morte metafísica é apenas a morte dessa centralização mental que a vida ocorre. E aí a gente vai ter que mudar as escolas. E a gente já teve, né, já teve pessoas que se deram conta, por exemplo, Montessori se dá conta que a criança não precisa pensar aos 5 anos de idade, porque ela não tem cerebralmente essa capacidade. Ela só pode, ela só começa a pensar, ou seja, a ter elementos intelectuais na sua educação a partir dos 10 anos. E é assim mesmo que ela mesma indicou. Então, uma criança numa escola Montessori brinca com 1000 coisas sem ser necessariamente, como é que fala? Educada no ABC. Ela não aprende o ABC aos 5 anos de idade ou 6 anos de idade. Ela aprende a brincar. Ou ainda ela não aprende. A escola mostra, deixa tem todo tipo de coisa. E a criança é que, curiosamente, ela, intuitivamente, eu gosto mais de brincar com isso, brincar com aquilo. E aí não existe limite. Porque imagina, liberdade tem que ser prioritário. Então, a partir das indicações da criança, ele é passado então para outras coisas e aí se indica. O que seria incrível, mas veja, se nós pensarmos na sociedade, né, burguesa, para dizer assim, a sociedade que a gente conhece, os filhos são dirigidos a fazer medicina, advocacia ou engenharia, em geral. As outras, não é? Até dizer, não, eu vou fazer jornalismo, por exemplo, e hoje ainda, e hoje vendo o que eles estão fazendo, é totalmente absurdo. Porque é realmente um serviço controlado. E é inadmissível que uma pessoa que tenha um pouquinho de liberdade intelectual vá querer ser controlado de tal maneira que você não pode pensar o que você pensa. Você é dirigido para chegar a conclusões já pré-articuladas, enfim, é um absurdo. Mas é isso que eu quero dizer. Nós deveríamos ter um campo muito maior de êxito na troca social, que ela está definida historicamente por ser ou um engenheiro, ou um médico, ou um advogado, que é, sinceramente, precisa talento, precisaria coração, porque um bom médico não é o que aprendeu. Um bom médico é o que sabe se relacionar com o outro de uma maneira amorosa, porque ele vai precisar disso, né? O engenheiro nem tanto, mas mesmo assim ele tem que pensar, né? Porque as nossas cidades viraram autoramas, né? Não tem mais. Não... É que serve a outro propósito, né? Outro propósito, e um propósito destrutivo, porque ele é, na verdade, a palavra é fundamental, é insustentável. Sim. Então, deixa eu ver aqui. Ao falar sobre o artifício que a humanidade instalada em nossa mente usa de acordar para manter o sono intacto, você questiona, né? É bom fazer uma pessoa que está sofrendo não sentir dor? Aí você diz que, claro, em alguns casos, evidentemente, é útil, deve ser feito, mas acordar promove uma rebelião contra o sistema instalado em sua cabeça. O desperto se torna imediatamente um rebelde e não um submisso, não um ignorante. Ele não está separado de nada, pelo contrário, está unido e é um com todas as coisas. Você tem que ver tudo com uma clareza insuportável. Inclusive, acordar não vai fazer com que você não sinta, vai fazê-lo sentir mais. Então, me lembrou essa tua afirmativa, é de um executivo em São Paulo que trabalha com programas de gestão para, enfim, empresas, sociedade civil também, governamental, enfim. E chama Oscar Motomura, é descendente de japoneses, e ele fala que o grande sistema não tem mais como opção extirpar o que não está bem e continuar sobrevivendo doente.
Ele diz que o entendimento é de que só parte dessa estrutura desse sistema está sofrendo, o sistema inteiro reage para dar um jeito nessa parte e, ao minimizar o sofrimento, até o extirpando, na verdade, faz o sistema ficar até maior, sobrevive mais forte, né? Então, ele diz que hoje o que a gente começa a ver é que não é mais um sofrimento parcial do sistema, é do todo, que estamos chegando a um ponto que está todo mundo sendo envolvido, né? Por que eu cito ele? Porque é um público completamente diferente, né? É uma proposta completamente diferente da tua, que é um satsang, que tem uma proposta também de cutucar e fazer a pessoa se sentir incomodada, e no caso que ele faz lá, com uma coisa muito. É um japonês, enfim, né, usando muito taoísmo e tudo, mas ele também coloca para um público completamente diferente, que é o público, no fim, que são empresários, pessoas do governo que vão lá e as pessoas se sentem impactadas, né? Seria. Eu sempre pergunto a mesma coisa, mas, enfim, será que é possível que então essas pessoas. Porque quando elas vão, elas se sentem impactadas, elas veem que só buscar o resultado imediato na empresa ou nas coisas que elas estão fazendo não basta, e aí elas ficam naquele momento. Mas a minha pergunta, eu fico pensando, depois, claro, elas saem e conseguem fazer alguma coisa nas suas vidas, mas será que é possível? Porque é fundamental que mais pessoas acordem, né? Como tu estava falando antes, quer dizer, tem que, tem que ter um coletivo, vai ter que ser uma coisa mais ampla, né? Porque senão como? Senão realmente nós estamos indo. Eu sei que tu já colocou que tu até é um pouco pessimista em relação a isso. Eu ainda, às vezes, ainda quero continuar otimista, apesar de ver que a coisa realmente é muito complicada, porque a gente está muito atrelado a um poder, né, que um grupo muito pequeno e muito comanda em tudo e que fez as opções erradas, né, já inclusive com toda essa evolução tecnológica que a gente está tendo, ela é totalmente dominada, né? Então Ela, assim, ela é dominada e dominante. Então, a evolução tecnológica ela é privilégio. Ela não é comunizada, ela não é distribuída, né? E esse é o único fator que nos impede, aqui eu queria voltar só um pouquinho, o que nos impede de parar de nos autodestruir é a questão inconsciência de verdade. Então, veja, o sistema, de acordo com quem tu citou aí, que eu não lembro o nome agora, esse japonês, é o sistema é sofrimento. Ele não corrige o sofrimento de uma parte para ficar mais forte. Ele demanda sofrimento. E aqui é muito importante fazer uma ponte entre o sofrimento e a dor. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. A dor é inerente ao sentir humano, ao sentir físico. Tu não tem como não sentir dor. Mas como você intelectualiza, como você mentaliza, como você resolve essa dor, pode ser totalmente liberalizante ou escravizante, que no caso o sistema é sofrimento. Você precisa, e isso é uma contaminação católica, uma contaminação cristã, não Cristo puramente, cristã no sentido de ideologia, se admite que sofrer é uma virtude. Então, isso é um paradigma que é vivenciado por todos. Todos encorajam você a sofrer, a carregar a tua cruz, a sofrer que vai passar, que todo mundo fez isso, que tu também tem que fazer. Então, esse é o sistema, e essa é como é que se diz, a maldade, a malignidade desse projeto inconsciente. Porque ele não deixa ninguém escapar.
Então, quando você começa, e a gente vê isso assim, é conhecido, no momento em que há uma rebeldia, digamos assim, ao sistema, dentro do campo controlado, que são os campos de domínio do sistema, o sistema engole aquilo, ele coopta aquilo, ele passa a usar aquilo em prol do sistema. Então você vê, por exemplo, no caso dos homossexuais, principalmente masculinos, que querem casar na igreja. Ou seja, é o cúmulo é a mostra como uma coisa, quer dizer, aquilo que deveria ter sido usado revolucionariamente para mudar a forma de nós nos relacionarmos, ela foi comida pelo sistema e agora a gente está ocupando de uma forma legal, inclusive demandando legalidades, com todo tipo de razonamento que é normalmente careta pra caralho e não tem nenhuma significância real, porque são os direitos, isso e aquilo. É isso que acontece com o ser humano, é que ele é controlado pelo sistema, não é a consciência dele que dirige ele. São as leis, são as formalidades, é a estrutura. E a estrutura, que nós estamos chamando aqui de sistema, ela é sofrimento. Ela não pode permitir que você saia do sofrimento. Então, sair do sofrimento é a morte metafísica. Eu preciso morrer, o sistema em mim tem que morrer. E ele passa primordialmente por a noção que você tem de si. E aí é muito difícil, porque você vai ver que quando a gente toca nas coisas mais familiares, né? Tem o filho, tem o pai, tem a mãe. A relação com essas coisas são tabu. Você tem que manter o respeito, por assim dizer, dedicado pelo sistema. Você não pode romper. Embora existem coisas incríveis, por exemplo, Khalil Gibran tem um poema famoso que fala que os filhos, ele fala abertamente isso, os filhos não são seus. E nós fazemos isso inconscientemente, meu filho. As pessoas perderam o nome, e isso é desumanizar, no sentido de humanizar, viroticamente. Eu torno o outro uma coisa. Meu filho é uma possessão, é uma propriedade. Ele não tem nome, ele não é ele é meu filho. Quem é ele? Ele é meu filho. Ele não é ele. Ele perde o poder de ser o que ele é. Ele não tem liberdade. Ele tem que ser um apêndice da tua existência, que é nefasto, porque ele não é teu filho. Você pariu ele há muito tempo e tu não sabe para que ele está aqui nem nada. Tu pode, claro, e isso tem que ser feito, você indica e coloca ele no campo social, mas obviamente, como tese, seria fundamental, primordial, que as pessoas entrassem no campo social sabendo que eles não são determinados pelo campo. E aí isso implica o campo econômico, o campo cultural, não te diferencia de ninguém esse conhecimento, embora a gente viva sobre aquela efígie de que saber é poder. Curiosamente, em meditação é o avesso que se dá. O poder da sua sapiência só retorna a você quando você assume que não sabe. É a questão do Sócrates. Eu sei que nada sei. Ele terminou a vida dele afirmando isso. Eu sei que nada sei. Então, e se você vê, as pessoas sempre sabem de mais ou de menos. Mas elas nunca afirmam que não sabem. Elas nunca tomam consciência que tudo que elas pensam foi pré-determinado. É por isso que eu brinco com o copo, por exemplo, em satsang. Que eu aponto um copo e pergunto o que é isso, ou um livro, ou qualquer coisa. Porque é nítido que as pessoas são incapazes de ver o processo que está implicado no existir.
nós esquecemos o processo, porque a gente não sabe, e a gente projeta no processo conceitos, palavras, nomes, e essa questão do meu filho, por exemplo. Quem é ele? Meu filho. Ele tem 40 anos, 50 anos. Eu tive quando eu trabalhava com terapia, aqui em Porto Alegre, quando eu voltei nos anos 90, 95 por aí, quando eu comecei a voltar ao Brasil, depois de muito tempo fora. Só para constar, eu fiquei 7 anos e meio completamente sem voltar ao Brasil e sem falar português e sem me relacionar com a família de forma, como é que se diz, diária. Eu simplesmente passei meses ou anos sem ver alguns e nem falar com eles. Então, quando eu voltei, eu vim fazendo terapias e eu tive um cliente com 60 e poucos anos que chegou numa sessão e ele tinha como objeto da sessão a morte da mãe dele. E aí eu disse, mas, meu amigo, que idade tinha sua mãe quando ela morreu? Ah, ela tinha 94. Aí eu disse, mas já estava na hora, assim, não é um motivo de sofrimento aqui, né, de verdade. Porque tu sofrer porque a sua mãe ou seu pai morreu aos 94 anos só aponta para uma grande maturidade sua, emocional. E nós vamos todos passar por isso, porque as pessoas, elas não ficam em paz com a perda. Porque está implícito na inconsciência humana que perder é ruim. Só ganhar é bom, mas não é verdade, né? Tudo que tu come, tu tem um ganho, mas tu tem uma perda, e a perda é... E aí nós vemos complicações somáticas quando você não sabe perder, quando você não sabe deixar as coisas irem, porque é isso que significa morrer. E eu disse, mas o que tu queria que acontecesse com a senhora sua mãe, que ela não morresse, ou que... E aí ele disse, assim, infantilmente, que sim, que ele não queria que ela morresse. E aí a gente conversou mais, aí ele disse, mas o meu problema que me traz aqui não é a morte, necessariamente. Eu estou sofrendo, mas o meu maior sofrimento é que faz 3 meses que ela morreu e eu comecei a me dar conta que quem comprava as minhas cuecas era ela. Eu não sei comprar as minhas cuecas. Isso foi como é que fala, talvez metafórico dele. Ele disse, mas eu não sei funcionar. Eu era tão dependente da minha mãe até a essa idade que eu não sei o que fazer, mas ela morreu, eu não sei o que fazer. E isso acontece com as pessoas. A pandemia mostrou isso. As relações perecem, se cortam temporariamente e você não sabe o que fazer. Você entra num, num, num limbo existencial, sentimental, emocional, que é normalmente o que a gente chamou aqui de enlouquecer. As pessoas estão loucas, né? Não é esse efeito pandemia, efeito Covid, não vai terminar a semana que vem. Mesmo que o Covid suma da sociedade, nós temos um que para mim, aqui é muito legal, que sem sofrimento, ou seja, sem tu sofrer, não tem como tu acordar. Tu precisa, porque o sofrimento te faz questionar. Escuta, é só isso? É só isso que existe ou tem outra coisa? O que mais tem aqui? O que eu posso fazer? O que está disponível para mim? E aí você vai ver que o sofrimento ele é dirigido por maneiras de pensar. E aí entra a questão da humanidade é um vírus, ou seja, da noção, o conceito de ser humano é um vírus. Porque o animal não sabe o que é sofrimento. Se você ligar no Animal Planet, você vai ver uma gazela que foi capturada por um leão, ela foge, ela se debate. Mas chega um momento, e é muito rápido, que ela se entrega. Ela não se debate mais. E isso é uma coisa muito curiosa, porque o ser humano se debate. Tem seres humanos que estão há um ano ou 2 anos no hospital, totalmente entubado, não tem nenhuma chance de que aquele sistema vá voltar a funcionar, e o ser humano insiste
por legalidades, que são uma grande hipocrisia, de que há esperança, sempre há esperança e coisas do gênero. A gente tem que aprender, de novo, aqui eu vou voltar à pergunta anterior, a essa morte. Porque quando eu morro metafisicamente, a morte não é assustadora, ela é bem-vinda, ela faz parte do fenômeno chamado existir, que eu vou traduzir aqui como vida, porque não é vida, porque a vida não morre, mas o existir morre. Ou seja, troca de forma, a energia se transforma. E claro, não existe nem morte cientificamente. Isso já é uma questão do Lavoisier ou coisa parecida, não lembro agora. Né? Tudo se transforma, não tem como. Não, as pessoas não vão para algum lugar, para o céu e para coisas do gênero. Isso não existe, as pessoas desaparecem. Quem são pessoas? Se você pegar uma pessoa com Alzheimer, você vai ver, ele não é uma pessoa mais, ele não funciona mais como, ele não se pensa, ele não sabe quem tu és, ele pergunta quem é essa pessoa, quem é. E é muito, muito nítido. Eu tive a oportunidade de conviver um pouco na Colômbia com um senhor de 90 anos de idade, muito rico, que estava com Alzheimer. Eu fiquei na casa dele, porque era uma casa enorme, um lugar enorme. Eu estava sendo. O filho dele me permitiu ficar lá e tal. E ele conversava comigo, era muito legal, porque ele dizia, ele me perguntava quem tu és. E aí a gente tinha umas conversas muito estapafúrdias, assim, que era muito engraçado, porque ele não levava absolutamente nada a sério. Parecia que ele estava, assim, às vezes eu brinco com isso, que o Alzheimer é uma iluminação que o próprio sistema corporal gerou porque você viveu com um falso conceito de si mesmo e de repente isso se rompe. E aí você não lembra mais isso que você lembrava e você começa a viver de outra maneira, sem preocupações. E a gente é incrível porque a gente notou, já se sabe que pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, doenças que eles tinham dentro do conceito de quem eles eram, quando eles ficam com Alzheimer, eles se curam. Eles não têm, a doença não se apresenta mais. Porque a doença estava atrelada a como eles se pensavam. Isso é chocante. E aí a pessoa tinha um negócio e não tem mais. Ele totalmente não tem mais aquela doença. E o que era muito curioso, né, nesse senhor é que ele tinha uma relação com as pessoas que visitavam a casa dele, que era, por exemplo, as noras, as mulheres dos filhos dele, que eram mulheres adultas. Uma delas ele viu assim e pediu para ela mostrar a tchutcha, mostrar a vagina para ele. E ela ficou horrorizada, nunca mais visitou ele, porque esse velho não me respeita, não sei o que. Ele dava risada assim, porque aquele tipo de relação parece que ele não queria mais manter, ele não tinha mais interesse ele tinha que ter liberdade de falar o que bem entendesse. E era muito legal isso, porque ele era, inclusive, ele se recusou sempre a me chamar de Sátio. Quando ele perguntava o meu nome, eu dizia Sátio, para facilitar Sátio. E ele dizia Pátia, Pátia, com P. Pátia, e de onde eres? E aí era muito engraçado, porque ele perguntava para mim, essa casa é tua? É muito legal essa casa é tua? Eu disse, não, é sua. Ele disse, não, minha não, eu não é minha casa e tal. Era muito engraçado. É esse rompimento, porque a gente vê que existe um grande investimento sistêmico em manter a memória como se fosse você. Né? Você vê, tu não pode perder a memória, mas tu deve perder a memória, porque o cérebro humano, ele administra as memórias de uma maneira hierárquica. O que tu precisa lembrar hoje, por exemplo? Os filhos já ficaram criados, tu tem um teu income garantido, digamos assim. O que você precisa? O que teu cérebro precisa lembrar para tu ter uma vida saudável? Não é lembrar um monte de coisa que já não importa, você esquece. O Alzheimer, mais ou menos, é isso, que mostra que é um rompimento, é uma espécie de morte metafísica, ele rompe completamente com as memórias que eram tomadas como importantes. Quem é você? O filho? Eu não sei quem tu és. E é um apontamento, porque porque viver com Alzheimer, eu não tenho essa oportunidade de viver, de conviver, mas assim, é muito interessante seria tu ter que conviver com uma constante relembrança do momento presente.
porque ele não tem memória de ontem. Ele não sabe quem tu é, ele está sempre te perguntando agora quem tu és. E que é exatamente o papel de satsang, é o papel do meditador. Você precisa se questionar constantemente de quem tu és e esquecer as memórias que tu tiveste. Mesmo que tu tenha tido uma grande experiência metafísica, esquece. Que ela não te serve mais agora. É importante como tu está sendo agora. Ou ainda quem tu é agora. Eu não sei se eu me perdi aqui, mas voltando à vaca fria, tem a ver com o despertar, tem a ver com isso, eu ser uma constante. Tem que haver uma constante que não passa pelo esquecimento ou pela memória, não passa. Ser você, isso se volta aos povos originários. Eles defendem, eles resistem, porque eles são. Eles não existem. Eles são. É uma diferença aqui que seria muito interessante se nós pudéssemos estudar isso mais ampliamente, mas não vai ser, porque vai ser uma mudança sistêmica muito profunda. Porque, na verdade, é que aquelas velhas coisas do Foucault mesmo, eu preciso haver um corte epistemológico, eu preciso pensar diferente. Mas antes mesmo de pensar diferente, eu preciso ver como esse pensar diferente veio à tona. Ele não pode vir porque eu agi agressivamente, ele tem que vir de uma tomada de consciência. E a tomada de consciência é essa. Quem é você? Se você perguntar para um animal, para um bebê, ele não sabe, ele é. O povo originário também, ele vai achar engraçado tu perguntar quem ele é, porque ele não vai ter. Essa pergunta só serve a nós que nos tomamos como algo. Eu gosto muito de falar dos povos originários, porque eu fiz umas leituras e é interessante, por exemplo, tem tribos que não conhecem o conceito de pai, não existe pai na tribo deles. A sociedade deles, o grupo, a comunidade deles é matriarcal, ou seja, é centrada em cima da mãe, que é o aspecto mais inegável da existência humana. A gente brinca, a mãe sempre sabe quem é o filho dela, mas o pai nunca sabe se aquele filho é dele. O pai é uma instituição artificial, ela é imposta. Então, nessas tribos aí, não existe o conceito de pai, só tem titio. E todos os titios são amigos, parceiros sexuais da mãe. Então, a noção de sexualidade, a noção é completamente outra. E isso é muito lindo, porque isso, ou seja, nós temos no campo morfológico humano informação suficiente para fazer o salto, mas a gente soterra essas informações, renega essas informações, afasta essas informações, para que a gente continue com essa, e esse é o poder do sistema, manter as pessoas escravas de uma ideia, porque o que se resume à existência humana, ou à humanidade como um vírus, é se submeter a um jeito de pensar. Até quando dão certo. E aqui a gente precisa ser dialético. Até quando dão certo, dá errado. Ou seja, eu quero dizer com isso o seguinte: quando eu faço uma coisa do ponto de vista do ego, do eu pensado, mesmo que dê certo, reforça a minha inconsciência de mim mesmo, ou seja, fortalece o sistema de sobremaneira. Quando as nossas ações deveriam ir em direção a desmanchar essas muralhas que existem com o outro, com a separação. E, pelo contrário, a gente está refazendo, é o que a gente vê arquitetonicamente hoje. Como é que se concebeu? Claro que é especulação imobiliária, e veja, pensa bem, o especulador imobiliário, o cara que quer vender casas, ele não leva em consideração, ele não é um arquiteto, ele é um comerciante, ele quer vender e ter lucro. E aí você vê um arquiteto que tem, os arquitetos que eu conheço têm uma alta sensibilidade artística, eles se submetem a uma pessoa de muito menor intelectualidade, muito menor cultura, para determinar o que ele quer.
Eles deviam atuar ativamente. Eu me nego a fazer uma cidade amuralhada, não importa o lucro que tu vai ter. E aí tu vende, para quem que tu vende? Tu vende para pessoas que pensam da mesma maneira que o corretor imobiliário. Então, por exemplo, eu me nego a morar num lugar amuralhado, eu não vou nunca morar, mesmo que eu ganhe de presente, porque que vizinhos que eu vou ter? Com quem que eu vou conversar? É absurdo, porque tu vai ter um sistema totalmente. Pois então, uma atmosfera falsificada, totalmente falsa, que não tem como, né? Porque tu, claro, eu vejo condomínios ali passando na estrada, porque eu não entrei em nenhum deles. Tem coisas que parece Miami, é uma coisa completamente, é outra realidade. Não que Miami seja exemplo de alguma coisa, porque os Estados Unidos não é exemplo de nada, é super destrutivo, enfim, é um problema, né? Mas a gente deveria tomar em consideração certas coisas. A gente tem que se relacionar. A vida humana não tem sentido se eu não me relaciono com o diferente. Se eu começo a entrar numa bolha e me relacionar só com os meus iguais, acabou, porque eu não tenho mais respostas. Eu só sei como reagir. Eu viro robô mesmo. Eu viro uma máscara de mim mesmo, uma imitação de mim mesmo. E isso é nefasto. Isso é o vírus. É, Você diz que a consciência é um elemento perturbador da ordem, né? A mente, que é o vírus, é conservadora. Submeter o corpo a viver sob parâmetros da mente é como usar apenas 10% da capacidade de um instrumento, né? Menos. Como mandar em primeira numa Ferrari, né? Aí, Exatamente. voltando ainda novamente com os povos originários, né? A questão da floresta, tem essa jornalista e escritora Eliane Brum, e ela até se mudou de São Paulo para Altamira, porque chegou um ponto que ela não conseguia mais estar longe da floresta, né? E ela diz que pela primeira vez quando tu entra, tu não sabe o que fazer com os sentidos que sente, né? Com as partes do corpo que desconhecia e que de repente nunca mais vai te deixar, né? Em algum momento adoece porque o corpo da cidade está acostumado a fingir que não existe, né, para se robotizar. Então, É e é só por anestesia. isso que adoece, né? Mas daí, então esse corpo se ocupava, ela fala a mesma coisa, em 10% porque reprimido de tudo, né? E agora 100% lhe chega. Aí você chama atenção para notarmos quanto reprimido está o nosso corpo, né? Daí tu diz que pode vibrar muito mais alto do que está vibrando, estamos aqui para libertá-lo. Atento à sua natureza, você descobre como usar conscientemente o instrumento da melhor maneira. É possível desperdiçá-lo ou refiná-lo. Aí, fora de um satsang ou da floresta, né, digamos, se a gente tivesse a oportunidade, enfim, mas na natureza também a gente sente muito diferente, né? Como a gente refina o corpo? Se abrindo. Se abrindo para sensações que são incômodas para a mente. Então, aqui vai passar por muitos lugares. Desculpa. Vai passar por muitos lugares que você nunca visitou antes e que vão gerar estranheza. Então, é preciso. Então, veja, só para dar um parâmetro aqui, a questão da Eliane, a experiência, essa experiência que foi legal, de estar alienado do seu próprio corpo, que é o que acontece no ser humano urbano, é uma necessidade do sistema. Você precisa, porque se você sentir muito, você não convive, você não faz. Então, só para dar um pulo, voltando aos aborígenes australianos, tem um livro muito, que agora eu não lembro o nome, eu li lá na Índia muito tempo atrás, mas foi uma passagem que muito me tocou, que
tem um, é um cara, é um cara que resolveu seguir os aborígenes. Os aborígenes fazem uma travessia do deserto de um lado a outro e eles atravessam esse deserto sem água, sem comida, sem nada. Eles saem nus e eles atravessam o deserto. Então esse cara queria ver o que eles fazem, como é que eles fazem isso, porque sem nenhum recurso de verdade. Claro, levando em consideração que eles estejam alienados da própria natureza, que eles não estão. Então esse cara carregava pílulas, água, em pó, todo tipo de coisa tecnológica para sobreviver. Ou seja, carregado, e eles totalmente sem carregar nada. E conta-se que, ele conta isso no livro, que teve um momento, eles caminham inclusive em fila indiana, eles não caminham lado a lado, vai um na frente, todos, e eles caminham um atrás do outro, através do deserto, uma coisa curiosa, né? Porque tem certos mitos que nós temos de sentar em círculo e tal, uns rituais meio roubados de outras culturas que a gente não sabe por que exatamente que eles estão ali, mas por exemplo, eles não andam em si, não andam um do lado do outro, eles andam um atrás do outro. E aí ele conta que de repente um deles, em silêncio, eles não falam nada, eles estão sempre em silêncio a maior parte do tempo. E de repente um deles se afastou do grupo, simplesmente saiu caminhando na direção, digamos, leste. E ele não sabia o que estava acontecendo, né? E aquela pessoa desapareceu. Ele foi caminhando, 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 e de repente, e os outros continuaram caminhando em linha reta, onde estavam indo, e aquela pessoa sumiu. E aí ele perguntou para alguém, onde ele foi, o que aconteceu, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Daí a pessoa, o outro aborígene, disse, não, ele foi pegar uma caça que está lá naquela direção e ele foi lá pegar para a gente comer hoje. Aí o cara achou absurdo, né? Como assim, né? Como é que ele sabe que tem uma caça lá? Aí o aborígene não respondeu. Aí de repente passou um momento, houve uma comoção no grupo. E aí ele perguntou de novo o que houve. Não, é que ele nos disse que ele conseguiu a caça. Aí ele ele disse para vocês como se ele está a quilômetros de distância. Ele caçou um porco, sei lá, um porco do mato. E ficou isso, ele ficou surpreso. Aí, de repente, lá na frente, assim, eles caminhando, eles veem, ele nota, né, todos notam, que do lado esquerdo, para onde ele tinha ido, ele está indo em diagonal, está vindo a pessoa com um porco nas costas, um bicho morto, que era para eles comer. E aí pararam para comer e tudo, e aí ele começou a conversar, como é que isso funciona? Eles disseram, a nossa conexão com um com o outro é tão intensa que nós nos comunicamos como é que fala? Telepaticamente. E aí ele disse, mas como? E aí a gente sabe hoje, por exemplo, que o cérebro humano tem a capacidade de desenvolver a telepatia e ela é inata. Então, eu faço parte de um estudo que eu fiz de algumas terapias que todo ser humano tem capacidades cerebrais distintas, já desenvolvidas, ou seja, talentos próprios, para dizer de alguma maneira. Então, tem pessoas que são mais psíquicas que outras, tem pessoas que são mais telepáticas que outras, então tem pessoas que são mais intuitivas que outras, que são campos de saber que é estrutural do cérebro. E aí eles explicaram, nós nos comunicamos porque desde pequenininho nós aprendemos a escutar. Então, esse campo de conhecimento, que é maravilhoso, que a gente intui às vezes. É bem possível que tu possa conectar com teu filho em algum momento de distância e sentir como ele está. Tipo dizer, não, ele está bem, eu tô sentindo que ele está bem.
E a gente traduz de maneira errônea, mas na verdade tu tá tendo uma conexão telepática e a distância não importa, mas a gente não, a nossa cultura não trabalha com esses campos de conhecimento. Então é muito importante essa coisa de ir para a floresta, digamos assim, ou ainda, né, que para mim é mais fundamental, porque eu fiquei muito tempo na Índia e meditando e fazendo grupos, experimentos diversos à vanguarda, tá? Tem coisas que eu fiz que a gente não vai poder nem reproduzir porque essas coisas precisaram de uma estrutura riquíssima e muito forte que ela já não existe mais. Eu não tenho esse poder agora, mas é, posso vir a ter talvez, mas assim, existem experimentos do sentir humano que te jogam exatamente cara a cara com essa alienação física, com essa alienação sensorial, que ela é a sine qua non para a sobrevivência na cidade, né, no sistema. Então, a gente não precisa ir para a floresta, tu precisa ir para dentro de si mesmo, dentro de um campo, num laboratório protegido, claro, um lugar onde tu vai se permitir sentir. Por exemplo, aqui no sítio, né? Eu acho que tu não veio aqui, veio uma vez, né? Mas foi uma passagem. A permanência aqui um tempo maior, e principalmente no carnaval, que a gente faz um laboratório potente, tu é confrontada com essas partes alienadas de si mesmo. E é incrível, porque as pessoas viram outra coisa em 3 dias. Mas óbvio que demanda uma entrega absurda. Tu tem que vir aqui decidido e você vai suar, você vai gritar, você vai ficar pelado só para dar não é forçado, você não precisa ficar, mas muita gente experimenta. Ou seja, eles entram numa selva, eles entram nesse campo de sentir todas essas partes que eles não sentiam antes. Porque é importante, eu preciso me sentir total, e isso é um dos pontos focais da informação que as pessoas recebem para irem em direção a si mesmo, é serem totais. Tu precisa ser total, tu não pode ser meia boca, senão não tem como. Tu tem que ser total, tu tem que ser capaz de assumir o que quer que seja que você esteja sentindo, e nesse laboratório, que eu estou chamando de laboratório para... tu passa por lugares onde tu vai ter que sentir totalmente aquilo que tu está sentindo. E passa por muita coisa. Mas o confronto consigo mesmo é inevitável nesse sentido. Então, essas coisas da floresta, a gente mitifica um pouco e romantiza um pouco. Porque de nada adianta o ser humano como ele está agora voltar para a floresta. O que ele vai fazer é cagar a floresta. Aliás, a gente devia parar de ir para os Himalaias e para os lugares, como é que se diz, remotos da Terra, porque a gente, enquanto seres humanos viróticos, nós vamos lá para sujar, para destruir, e a gente tenta, né, assim, romanticamente, leve o seu lixo de volta e blá blá blá, mas o mero fato de ir lá tem uma contaminação, né? A gente vai para ver as baleias, para quê, né? Você devia, o que o ser humano deveria, o turismo fundamental que o ser humano deve fazer é visitar a si mesmo, porque essa visita, olhar as baleias, a gente não devia perturbar a natureza. Deixa a natureza quieta, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Ela não está fazendo para ti. E isso ainda continua essa coisa. E tu vê que o sistema comercial abusa dessas coisas. Né? E você mete os barcos no meio das baleias que estão procriando, não tem nenhuma... Que lógica tem isso, sabe? Não vá lá, não vai lá, fica em casa, vê televisão então. Eu prefiro que tu fique totalmente alienado do que tu... Ou que é o propósito realmente que satsang significa, é visitar a si mesmo. Às vezes eu brinco, eu tenho uma empresa de turismo existencial. Tem um filme, que eu não sei se você viu, que é importante, esse filme chama-se I Love Huckabees. Eu não sei, eu acho que é com Dustin Hoffman, e é uma grande visitação de informações científicas que nos mostram o quão alienados nós estamos. I Love Huckabees é o nome do filme.
Faz muito tempo que a gente não vê aqui no sítio, inclusive. E eu tenho o DVD, e o DVD é mais importante ainda, porque eu não sei se no streaming vai ter, porque são dois DVDs, tem o filme, propriamente dito, e no segundo DVD, que eu gosto muito de cinema, então na época de DVDs eu comprava tudo que era interessante, eu vi, então eu tenho uma coleção. E o segundo DVD é um documentário e tem uma entrevista com um biólogo e um outro, um antropólogo, eu não me lembro, um químico, um biólogo e um químico falando das coisas que eles mexem no filme. E é muito legal, porque mostra um pouquinho disso que a gente está falando, de uma maneira muito mais científica e vista de outro ponto de vista, não mística, científica. Então é importante, esse filme é muito legal de ver, se tu puder ter oportunidade, veja, porque é hilário. Assim como tem uma série de outros, por exemplo, a gente estava falando da capacidade cerebral, que eu pulei um pouquinho. Os aborígenes, então, eles usam muito mais o cérebro, curiosamente, que nós. Ou seja, a nossa sociedade está exigindo o uso cerebral cada vez menor. As pessoas estão ficando embotadas, estão ficando burras emocionalmente, burras culturalmente, burras. E a gente tinha que ficar muito mais inteligente. Aí por isso a meditação e claro, ir para a floresta, eu não posso brigar com isso. Se tu for para o meio do mato, tu vai ter uma experiência muito mais alongada, mais ampliada de si mesmo. Muito mais e muito melhor, você vai se sentir melhor naturalmente. A presença do mato, a presença da floresta, ela é incrível, porque ela te libera das preocupações mundanas, porque um índio, por exemplo, nem conhece a tese preocupar-se. A gente sabe que um nativo, quando morre, quando alguém fica doente, eles ficam ali amando a pessoa, perto da pessoa, e eles veem, ele vai morrer. Tipo assim, uma coisa como se fosse parte de um acontecimento. E a gente é muito mais agressivo, por questões financeiras. A gente tem lucro, a gente ganha com o outro, é uma loucura. Exatamente. Remediar é a venda de drogas. E claro, eu não sou contra, tem coisas que a gente pode, tem que, mas tem uma hora que tu tem que dizer chega. Exatamente, num certo sentido. Porque tudo tem um fundo, bom, enfim. Mas voltando à capacidade cerebral, tem aquele outro filme que é bem moderninho, que a gente viu outro dia, eu vejo de vez em quando, que eu gosto muito, é Lucy. Não sei se tu viu, Lucy, com a Scarlett Johansson, onde mostra a questão do cérebro, porque ali eles dão informações que realmente a ciência já sabe, que a capacidade cerebral aumenta a inteligência e a relação que tu tem os objetos, a tal ponto que ela podia modificar através de ondas elétricas cerebralmente, porque são ondas elétricas, tu pode controlar o outro, desligar uma televisão, ligar uma televisão, trocar, enfim, uma coisa é fascinante, porque é uma alegoria, obviamente, é um filme, mas trabalha com conceitos super interessantes que a ciência já está discutindo, que a capacidade cerebral é absolutamente muito maior do que a gente tem acesso, porque a gente se prende. É como tu falaste mesmo que em satsang tu vai a lugares que tu nunca foi antes, né? Realmente, assim. E mesmo quando é breve, a minha experiência mesmo no sítio foi uma passagem, foi breve, foi rápido, mas é impressionante como altera, né? E para mim aconteceu uma coisa de uma flor que brota de um galho morto, de um galho seco, né? E isso é tão comum, né? Nem é uma coisa tão assim. Isso acontece com várias pessoas, com várias, que é uma coisa da cabeça, é uma Sem coisa. dúvida, é que
é que quando, dependendo do contexto, se o contexto for apropriado, aquela experiência, ela perde a banalidade, ela se torna especial. E isso que é fundamental. Porque são pequenas coisas, mas elas são muito especiais. Então, aqui, claro, eu falei na horizontalidade da permanência no sítio, mas um momento ele já se toca, porque eu não perco um instante aqui em satsang, né, nos encontros, em que a pessoa não possa ir para o lugar certo. E se tiver uma prontidão, uma inteligência, uma abertura, uma vez basta. E é claro que não basta no sentido de que precisa muito mais, mas se vê coisas, se nota, se vivencia. Sim. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui que tu colocou no livro. Você diz: é absurdo não usufruir do corpo em seu pleno potencial por haver ruído na linha. Sem interferência, fica nítida a presença do silêncio e subjaz a sensação de calma, de paz. Nisso, muito do que é considerado comum e celebrativo para a humanidade revela-se nocivo. Quantos copos de vinho você pode tomar e permanecer sereno? Nada o impede de consumir álcool com sobriedade, de fazer amor com sobriedade, de comer uma boa comida com sobriedade. São presentes. Disse, então, eu fiquei pensando que o abuso do álcool, né, por exemplo, não é o problema, mas sim a forma de lidar com o problema. E quando eu li essa tua parte do livro, me parece que eu sempre ficava meio, sabe, confusa com isso. Eu acho que tu clareia completamente essa questão, porque o que deveria ser um presente acaba se convertendo em um vício, porque aceitamos a imposição de uma forma de pensar que não tem nada a ver com o nosso desenho original. Por isso que as coisas, o que é um presente, acaba se tornando O avesso. o avesso. Yes. Esse É. livro é muito bom pelo que eu estou ouvindo de ti. Eu gostei muito, muito bom mesmo. E é isso, Sátia. Eu ainda tinha uma outra coisa aqui, mas a gente já tinha falado a questão do coração, né, que tu tinha dito, e que aí eu andei vendo umas coisas muito interessantes. Tem um instituto na Califórnia, HeartMath, e ele é um instituto de estudos sem fins lucrativos, né? E é uma mega equipe, enfim, eles têm artigos bem interessantes, assim. E eles falam que os campos elétricos e magnéticos do coração superam os do cérebro, e muito, né? Em cerca de 100 vezes mais forte eletricamente e 5.000 vezes mais forte magneticamente. E que esse campo do coração envolve todo o corpo, se estende por pelo menos 4,5 metros em todas as direções. Então, e além de fonte poderosa de energia, né, diz, resolve coisas para todas, orienta as nossas células do corpo e interage, é afetado pelo campo eletromagnético da Terra, de outras pessoas, de plantas, de animais, enfim, de tudo que possui qualidades eletromagnéticas, as estrelas, o próprio universo, enfim, né? E nesse artigo eles defendem que criar um estado de coerência do coração, que conecta coração e mente, teria um impacto sobre nós e quem nos rodeia. E eu fiquei pensando que em satsang, essa conexão, né, essa coerência do coração, ela se dá assim, naturalmente, né? Ela acontece, não há qualquer esforço para que aconteça, né? E vamos, aquilo que a gente estava, vamos a lugar onde nunca fomos, né? E aí que eu fico pensando, né? Seria através do coração, então, a nossa verdadeira forma de comunicação? Então, eu vou além disso, né? Porque, veja, o trabalho desse grupo, que até eu gostaria que você mandasse esse artigo para a Vipasha, ele gira em torno de uma questão muito interessante, que é a identificação com o corpo-mente. Então, ele está dizendo de verdade, assim, só para te dar uma noção, o corpo, o coração, eu vou traduzir como o corpo é muito mais potente que a mente.
E isso tem uma razão de ser, porque uma coisa está sempre no campo presente, para dizer de alguma maneira. Por exemplo, o teu corpo não conhece o passado nem o futuro, o teu corpo só conhece o agora. O corpo está sempre presente, mas a mente nunca está presente. Às avessas, ela está sempre no passado ou no futuro. Então, o campo eletromagnético de potência da mente, ele é falho, porque ele está sempre em outro lugar. E o corpo está sempre agora, está sempre aqui. Ou seja, o corpo é muito silencioso. Se você ouvir o seu corpo, ou se acomodar no seu corpo, você vai notar que existe uma mansidão nativa. E a mente, o contrário. Mas, o que é muito mais, né, porque eles dizem, digamos, se pode medir o campo vibratório da mente, do cérebro, da mente é assim, e do coração vai a 4,5 metros, possivelmente, qual é o campo vibratório do seu ser? Que não é coração nem mente. Ou seja, da consciência que tu és. Qual é? E aí tu entra num campo muito mais amplo, ou seja, infinitamente mais amplo, de tal maneira que ele é infinito. Ou seja, para o seu ser não existe limitação nenhuma. E aí a gente, obviamente, com a presença do ser, e isso é o que se dá em satsang, com a presença do ser, o acesso ao coração se torna muito mais fácil, porque a coisa mais imediata ao ser é o coração. A mente é mais longínqua, se você pensa muito, tu não tem como sentir e muito menos como ser. Mas se tu acessa, ou seja, se existe uma ponte, se existe um campo vibratório que está pausado no ser, todo mundo que entrar nesse campo magnético, que é o que acontece aqui, eles necessariamente começam a sentir coisas e ver coisas que eles nunca viram antes. E pensar coisas que eles provavelmente pensavam inimagináveis são possíveis. Então, eu diria que o grande experimento, e isso é curioso, porque, por exemplo, o Osho, que foi um grande experimentador, ele é responsável por uma mudança paradigmática no campo espiritual inacreditável, ele não é valorizado de maneira nenhuma pela nossa cultura, nem pela Índia, nem pelo Ocidente, de verdade, né? Porque existem interpretações, ele está sendo, como é que se diz? Quando você mistura água numa química para ela ficar mais diluído. Ele está muito diluído, né? E o fato é que os mais antigos que tiveram um acesso potente da sua força estão morrendo, porque é uma geração que está indo embora. E os que estão tendo acesso a ele estão pegando uma coisa totalmente deturpada, não, mas, como a gente falou a palavra? Diluída. Muito diluído. Então, seria muito interessante, e isso não. E aí, claro, eu estou dizendo uma coisa aqui que é ridícula dizer. Se houvesse inteligência ou inteligência acadêmica ou paralela, como esse grupo, de estudar a informação, a potência do ser. Porque o que acontece com aquele que entra no ser, ele se torna, ele vai ser improvável fazer alguma coisa de afirmação disso. Então nós teríamos que ter um agente externo para estudar, o que deturparia a questão. Então nós temos um impasse aqui. E é por isso que eu digo que o que nós precisamos é que toda a humanidade comece a voltar-se para o ser e deixar o estar de lado. Porque não sei se você sabe ou nota, as pessoas se preocupam 100% com o estar, com o existir, e não com o ser. Então, o existir e o estar têm uma ligação direta com o ter. Eu preciso ter. Ter é o centro da existência humana como nós conhecemos, não o ser. Então, mudar esse endereço, esse ponto de centro, que é fundamental. Então, o coração e a mente, o coração, eu concordo plenamente com o que eles disseram, tem um campo de poder muito maior, mas o ser é ainda infinitamente maior. Mas é um objeto de difícil estudo, porque a menos que você esteja nele, não tem como falar dele.
porque ele não é um objeto. Tem que ser uma fala em primeira pessoa, em primeira mão, digamos assim. E o ser, curiosamente, ele é muito arredio a expressar-se, como como é que se diz? Como romper o segredo. Porque é um segredo. Ser é um segredo, ele não pode ser, mesmo que eu diga para você, você não vai ouvir. Ele permanece um segredo. O que eu estou fazendo é secreto, o que eu estou dizendo é secreto. Se tu der esse livro aí, experimenta, pega esse livro e dá para um amigo que você conhece que é totalmente arredio a qualquer coisa. Vê o que você vai ver que ele não entende. Aquilo não vai tocar ele, porque ele não tem o coração suficientemente aberto para aquele tipo de informação. Então por isso que eu disse que eu sou um pouquinho pessimista, porque nós estamos lidando com um monstro de verdade. Eu chamei de vírus, né? Que é um vírus, é uma coisa que se procria intensamente e não se preocupa com o hospedeiro. Então, o vírus, humanidade, transpondo para a questão do ego, o ego ele é nocivo para qualquer pessoa. Qualquer ego mata a pessoa, mata o corpo da pessoa para sobreviver. Mata as relações amorosas da pessoa para sobreviver. O ego não conhece amor nem nada, ele só conhece a sobrevivência de si. E que é curioso, porque o ego, como entidade, ele é inexistente. Então, por isso que se diz, é uma ilusão que se vive. O ser humano tem a capacidade de viver uma ilusão como se fosse realidade. É uma loucura. Uma loucura. Total. Mas a gente está indo. Chega, né? Sim. O que Tá eu. bom. Tá bom. Vai dar um Que eu... trabalho imenso, né, Vipasha? Ah, obrigado. Eu te agradeço. Nos Adorei. vemos. Que bom. Namastê. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau. Até. Tchau. Obrigado.